Olá! Quando a gente encontra fósseis de criaturas gigantescas, eles nos contam uma história. Mas que história é essa? Onde é que os dinossauros se encaixam na grande narrativa do nosso mundo? Nessa análise, a gente vai abrir a Bíblia para encontrar as respostas, conectando a ciência dos fósseis com uma das histórias mais antigas da humanidade. Então, bora embarcar nessa jornada incrível. A gente vai começar em um mundo perfeito, passar por uma catástrofe que mudou tudo e ver como essas criaturas sobreviveram, por que desapareceram e como foram redescobertas milênios depois. Vamos seguir essa história passo a passo. Tudo começa lá no Gênesis. Se a gente entende a Bíblia como um relato da história do nosso mundo, então os dinossauros não são só um anexo ou um mistério. Eles são parte integral da criação original, em um mundo que era perfeito e não conhecia a morte. Isso já nos leva a um ponto que, olha, muda tudo. Na perspectiva bíblica, seres humanos e dinossauros não estão separados por milhões de anos. Eles caminharam sobre a mesma terra desde o sexto dia da criação. Essa é a pergunta que vale 1 milhão, não é mesmo? A gente olha para aqueles dentes enormes e afiados de um T-Rex e a primeira coisa que vem à cabeça é caçador. Mas e se esses dentes tivessem um propósito totalmente diferente no começo? Pois é, a resposta que a Bíblia dá pode surpreender muita gente. Dentes afiados não significam necessariamente uma dieta de carne. É só pensar nos pandas, que têm dentes fortes para rasgar bambu, ou nos morcegos da fruta. No mundo perfeito criado por Deus, até mesmo o T-Rex poderia ter usado suas ferramentas impressionantes para uma dieta totalmente baseada em planta. Só que esse mundo perfeito não durou para sempre. Vamos avançar um pouco na história para o momento em que tudo toma um rumo sombrio. Uma mudança que afetou cada criatura na Terra, incluindo os dinossauros. E aqui está a grande virada na história. A violência, a caça, a luta pela sobrevivência, nada disso fazia parte do plano original de Deus. São consequências diretas da entrada do pecado no mundo. O comportamento carnívoro que a gente vê hoje, tanto nos animais vivos quanto nos fósseis, é um reflexo triste dessa corrupção da criação. Certo, então o mundo mudou. Mas e os fósseis? Como é que esses animais incríveis se transformaram nas rochas que desenterramos hoje? A Bíblia descreve um evento catastrófico global, que na verdade oferece uma explicação muito lógica para o registro fóssil. Em vez de imaginar milhões de anos de sedimentos se acumulando bem devagarinho, o dilúvio oferece as condições exatas para uma fossilização em massa e extremamente rápida. Bilhões de criaturas foram soterradas de repente por toneladas de lama e areia, preservando seus restos de uma forma que a gente simplesmente não vê acontecer hoje em dia. E este processo aqui ilustra isso perfeitamente. Para um osso virar fóssil, ele não pode ficar por aí, exposto. Ele precisa ser enterrado muito rápido para se proteger de predadores e da decomposição. O dilúvio global teria fornecido exatamente essas condições, mas numa escala gigantesca, o que explica por que encontramos tantos fósseis tão bem preservados no mundo todo. Ok, mas aí vem outra pergunta gigante. Se o dilúvio cobriu tudo, como os dinossauros sobreviveram? A resposta bíblica está numa embarcação de proporções realmente épicas. Muitas vezes, a imagem que vem na nossa cabeça é daquelas arcas de brinquedo, sabe? Pequenininha, toda apertada. Mas a Bíblia descreve um navio, nossa, gigantesco, com comprimento de mais ou menos um campo de futebol e meio. As dimensões dela eram mais do que suficientes para carregar todos os tipos de animais terrestres que precisavam ser salvos. Então, como eles couberam? Vamos pensar na logística. Primeiro, essa ideia de que todo dinossauro era enorme não é bem assim. A maioria era bem menor, do tamanho de um pônei. Segundo, faria todo sentido Deus ter mandado os mais jovens, né? Eles ocupam menos espaço, comem menos e ainda teriam toda a vida reprodutiva pela frente. E o mais importante, Noé não precisou levar cada variação de cachorro-gato, por exemplo. Ele levou os tipos básicos, dos quais toda a diversidade que vemos hoje descenderia. Certo, os dinossauros saíram da arca. E agora? Vamos explorar o que aconteceu com eles depois que deixaram a segurança da embarcação. O mundo que eles encontraram era muito, mas muito diferente daquele que existia antes. O dilúvio não foi só uma chuva forte. Foi um evento que literalmente remodelou os continentes e alterou o clima do planeta inteiro. Isso criou um cenário totalmente novo, cheio de desafios que levariam muitas criaturas, incluindo os dinossauros, à extinção. Ou seja, a extinção deles provavelmente não foi por causa de um único evento, como o meteoro. Foi uma combinação de fatores.
O clima mudou drasticamente, a comida ficou mais escassa, a competição por recursos aumentou e a humanidade também começou a se espalhar. Assim como muitos outros animais foram extintos desde então, os grandes dinossauros não conseguiram sobreviver nesse novo mundo, que era bem mais hostil. Mas olha que interessante, a história não termina com a extinção. Talvez a parte mais fascinante de tudo isso seja a evidência de que os dinossauros e as pessoas conviveram depois do dilúvio. Uma evidência que está meio que escondida à vista de todos, em textos antigos, lendas e até na ciência moderna. Lá no livro de Jó, um dos mais antigos da Bíblia, o próprio Deus descreve duas criaturas impressionantes, o Behemoth e o Leviatã. A descrição do Behemoth com uma cauda firme como o cedro não combina com nenhum animal vivo hoje, como um elefante ou hipopótamo, mas descreve perfeitamente um grande dinossauro saurópode. Já o Leviatã parece muito com um temível réptil marinho. Pensem comigo. A palavra dinossauro só foi inventada em 1841. Antes disso, se alguém visse um réptil gigante e assustador, como chamaria? Provavelmente de dragão. As lendas de dragões são universais, encontradas da China, a Europa e as Américas. Essas histórias que se repetem podem muito bem ser um registro histórico de encontros reais entre pessoas e dinossauros. E aqui, a ciência moderna entra com uma descoberta que é de cair o queixo. Encontrar tecidos moles, como vasos sanguíneos, que ainda são flexíveis, e até glóbulos vermelhos dentro de ossos de dinossauro, isso desafia completamente a ideia de que eles têm milhões de anos. Material orgânico simplesmente não deveria durar tanto tempo. É um forte indício de que esses fósseis são muito, mas muito mais recentes do que se imagina. Ufa, quanta informação! Para ajudar a gente a organizar tudo isso, podemos resumir toda a história dos dinossauros em 5 pontos. 5 Ds bem fáceis de lembrar. Esses 5 Ds resumem perfeitamente a linha do tempo bíblica dos dinossauros. Desde seu design perfeito na criação, passando pelo desastre do pecado que trouxe a morte, o dilúvio que os soterrou e fossilizou, seu desaparecimento no mundo que veio depois, até finalmente sua descoberta em nossos dias. E no fim, a grande conclusão é esta. Longe de serem um problema para a fé, os dinossauros são, na verdade, um testemunho poderoso dos principais eventos descritos na Bíblia. Uma criação perfeita, a corrupção do mundo pelo pecado e um juízo global que realmente aconteceu. Olha, tem muito mais para explorar sobre esse assunto que é fascinante. Se a ideia é se aprofundar, esse livro, Dinosaurs, Dragons and the Bible, é um excelente recurso. Muito obrigado por acompanhar a gente nesta jornada. Se essa análise ajudou a clarear as coisas, não se esqueça de curtir e compartilhar.